Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa que debate o agronegócio na tela do canal AgroPlus. É o Agrodebate que a partir de agora traz para você 1 hora de informações de relevância para quem é de dentro ou de fora da porteira. Nos destaques do programa de hoje, traremos a data especial de hoje, que é o Dia Nacional de Conservação do Solo, e que reforça a importância das práticas agrícolas sustentáveis e que, inclusive, numa fala de um dos pesquisadores da Embrapa, a perda de camadas superficiais do solo transforma áreas produtivas em terras inférteis, com prejuízos para a agricultura, meio ambiente e a qualidade da água. Então, a gente vai tentar entender por que a conservação do solo se torna tão importante no meio deste negócio tratado dentro da agricultura. No programa de hoje, você também vai acompanhar um debate em torno de uma fala do governador do estado de Mato Grosso, que retirou uma proposta referente ao artigo 243 da Constituição Federal e que trata de desapropriação de terras que tem aí dentro do seu perímetro aí, desmatamento ilegal. Acontece que, assim como em vários ramos aqui, em várias áreas dos nossos debates, muitas respostas para algumas perguntas são depende, ou seja, as respostas são muito subjetivas, não são objetivas. Não é isso, não é aquilo, não é preto, não é branco, não é yin nem yang. Então, muito discurso teve que ser realizado e, inclusive, uma das entidades que melhor representa os produtores rurais brasileiros, a ProSoja, estava junto com o governador Mauro Mendes em uma roda de conversa que tratou este assunto, que tinha entre produtores, representantes da ProSoja, também da FAMATO, entre outras entidades, para tratar deste assunto, para que o governador retirasse junto do STF esse pedido aí, né, para cumprir essa proposta do artigo 243. Mas também vale ressaltar que este, como eu estou falando, é um artigo da Constituição. Mas e aí? Ele não deve ser válido? Então a gente vai tratar sobre isso no programa de hoje e é por isso que eu já chamo os meus convidados do nosso dia a dia por aqui. Ele que é especialista em negócios, seu Bianco, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite, Jossan, obrigado pelo convite, boa noite, doutor Daiane, boa noite a todos que nos assistem. Eu acho que é melhor, nessa representação do governo com a ProSoja, ouvirmos a palavra da doutora, que esteve até inclusive presente, né? Então, vamos ouvir o que ela realmente conversaram lá. Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócio, de fato estava presente, né, representando também, dentre tantos representantes da ProSoja que estavam lá, inclusive parabéns à entidade. Mas, Daiane, para mim, o ponto principal é o artigo 243, em uma pesquisa que eu fiz aqui, a gente chega à conclusão de que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas ou exploração de trabalho em condições análogas à de escravo, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e por aí vai. A gente tem também, dentro desse artigo, o desmate ilegal. Só que o que me fez parecer é que dentro dessa reunião deixou claro que muitas vezes a maneira de identificar essa área que foi desmatada, a parte ilegal da parte legal, elas acabam não ficando separadas. Então, sendo um desmate ilegal, é mais ou menos essa luta, ou estou errado na minha interpretação aqui, na luta de produtores rurais, representantes da ProSoja, como você esteve presente aí nessa reunião. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Muito boa noite, Bianco, também. Boa noite você, telespectador que nos assiste. Toda essa polêmica ao redor da discussão
não se trata da lei. A lei não prevê a expropriação em questão de desmatamento ilegal. Ela prevê em caso de utilização da propriedade com relação a plantio de ilícitos, né? Por exemplo, maconha, drogas, né? E também na possibilidade de um trabalho escravo. Se houver trabalho escravo, análogo ao escravo, aí sim, existe a possibilidade de expropriação dessa propriedade. A questão é que existe a DPF, que é a 743, que discutiu e se falou nessa possibilidade, inclusive em audiência pública, né? Eles estavam fazendo uma audiência e o Flávio Dino chegou a mencionar, fazer essa citação. Mas o artigo não prevê esse tipo de situação. Ela foi um pedido. Muito bom saber disso, porque das notícias que eu havia lido por aí, eu vi essa informação sobre o desmatamento ilegal. Então parece que se trata de uma falácia, né? Vamos debater sobre isso. Eu faço o convite aos meus colegas que estão conosco hoje e a você, nosso querido e querida telespectadores. Vamos debater o agronegócio? Bom, amigos e amigas, vamos lá. Eu já estou até com algumas fontes aqui abertas. No site Primeira Página de Mato Grosso, a manchete é: governador de Mato Grosso desiste de confiscar terras por desmatamento ilegal. No site já Notícias Agrícolas está um pouquinho diferente. O governo de MT retira a proposta de desapropriação após pedido da FAMATO e entidades do agronegócio. Bom, além disso vem a nota da ProSoja, depois da fala do governador de Mato Grosso. Mas, Daiane, você que estava presente lá nessa reunião, que foi um pedido, né, de um diálogo junto ao governador, para que ele, que havia junto também do STF, pedido para que propriedades de Mato Grosso que tiverem desmatamento ilegal, que seja cumprido esse artigo 243 da Constituição, mas pelo que você nos falou, não está muito claro, né, do que se trata. Aliás, claro está, o que falta é deixar claro que o desmatamento não está dentro desse artigo 243 da Constituição lá de 88, Daiane? José, é o seguinte, existe uma ação que já é uma ADPF, que se chama ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E é uma ADPF 743, que já era algo que vem sido debatido, que é sobre medidas para combater o desmatamento ilegal, para combater práticas de incêndios criminosos, enfim. A discussão era só sobre isso, sobre os poderes que não estão sendo efetivados de forma boa, né, e eficaz para a sociedade. Eles acreditam que nessa discussão todas eles estavam tentando criar medidas para combater o desmatamento ilegal. E nessa DPF, o governo do estado de Mato Grosso juntou uma petição pedindo para que o artigo 243 fosse extensivo a essas práticas, fosse incluída essa prática de desmatamento ilegal para poder colocar expropriação também para aquelas pessoas que fizessem um desmatamento ilegal ou incêndio criminoso na sua propriedade. Mas aqui a gente não está discutindo se o artigo 243 contém isso, ele não tem essa possibilidade. O que eles gostariam é que incluísse como medida para combater o desmatamento ilegal, como uma forma de repreender isso. Uma fala do governador do estado me chama muita atenção. Ele disse assim, que estava tentando implementar medidas para que se combatesse os incêndios, porque ano retrasado teve um incêndio criminoso muito grande no Pantanal e ele foi cobrado pelos europeus para que desse uma justificativa àquele incêndio no Pantanal, porque até então quase não havia, e ele como governador
precisava dar uma resposta. E eles acharam que, como uma medida extrema, fazer aquele pedido talvez surtissem efeitos. Talvez não propriamente fazer essa alteração constitucional, porque assim, meu entendimento, eu não posso fazer uma extensão dessa sem mudar a Constituição, né? Colocar uma extensão para um desmatamento legal, para um incêndio criminoso, sem fazer uma alteração constitucional. Porque a lei da Constituição, o artigo não fala em expropriação em caso de desmatamento. Eles queriam algo extensivo. E como a DPF já falava nessa possibilidade, Flávio Dino já trouxe em audiência essa falácia, nessa fala dele, trazendo que quem fizesse desmatamento ilegal deveria perder a sua propriedade. Inclusive, essa é uma das falas do governador do estado. Tá? Eu vou até encontrar ela aqui. Em 2022, o governador falou o seguinte: acredito que quem desmata ilegalmente deveria perder a sua terra. Foi uma das falas que o governador fez em 2022. Acho que tem até uns vídeos que circularam por aí, né, do governador fazendo essa fala. Até aí tudo bem. Até aí, se a gente for pensar friamente, ou quem não conhece a realidade do agronegócio poderia pensar: quem desmata ilegalmente deveria perder a sua terra. Até escutei de algumas pessoas: mas isso não é bom? Não, isso não é bom, isso é péssimo, isso causa uma insegurança tremenda nas propriedades rurais. Hoje em dia a gente já tem a nossa reserva legal, já tem a obrigatoriedade em preservar e resguardar, mas o pedido não era só do desmatamento ilegal, ele incluía queimada criminosa. Veja bem, queimada criminosa. Para pegar fogo na sua propriedade e você não estar lá, por exemplo, e não conseguir comprovar que aquela queimada foi criminosa ou não. Olha o tamanho da insegurança, telespectador, que esse produtor ficaria socorrendo, né? Porque, igual ano passado mesmo, nós tivemos fogo no estado inteiro. Então, para a gente perder uma propriedade é muito fácil, porque se eu não conseguir comprovar que não foi criminosa, que foi acidental, é muito difícil muitas vezes, né? Se aquele proprietário não estava na propriedade no dia, não conseguiu fazer fotos, não conseguiu mostrar a origem daquele problema, olha só o tamanho da insegurança. Mais uma vez que a gente ia se socorrer. Teve um incêndio criminoso na minha propriedade, então eu vou incluir ali no artigo uma expropriação. Inclusive, essa expropriação, ela é sem direito indenizatório. Então, olha o tamanho do risco. Aí tem uma outra questão também que foi levantada. Existem aquelas pessoas que fazem o desmatamento ilegal e vai lá e pega um pedacinho da sua propriedade, Sam. E aí, até você provar que focinho de porco não é tomada, literalmente você perdeu a sua propriedade. Então, esse tipo de pedido, ele gera uma insegurança muito grande. Então, o próprio governador percebeu o tamanho da insegurança depois que as entidades o procuraram e a relevância desses fatos, né? Com o nosso judiciário hoje não consegue acompanhar de forma muito nítida todas as ocorrências. Então, se é levado lá ao judiciário, e muitas vezes a gente sabe que existem alguns ambientalistas extremos, né, que não querem nem saber, depois que está com a ação lá, esse aqui desmatou ilegal, então perde a propriedade. Não espera muitas vezes nem uma defesa direito, ou às vezes aquele proprietário não consegue fazer uma defesa adequada, né, e ele pode perder a propriedade dele. Olha o tamanho da insegurança. A gente não pode trazer mais insegurança para o campo, mais insegurança para o agronegócio. Muito pelo contrário, é necessário se resguardar o direito às propriedades, não ficar incluindo novos aspectos. Se fosse um aspecto simples, é muito fácil comprovar quem cometeu o desmatamento ilegal. Não é fácil. E o que acontece? Quando você tem uma propriedade, você é responsável por ela. E se alguém colocou fogo na fazenda do vizinho e pegou fogo na sua,
a responsabilidade de reparação do dano é da sua terra, ela é pró-terem, ela se mantém no objeto. Então, a gente tem uma responsabilidade que ia ser muito extensiva, que ia ser muito perigosa. Então, as entidades, a FPA, a ProSoja e tantas outras que fazem esse caminho de defesa do agronegócio se reuniram, pediram uma explicação do governo por que eles queriam uma ampliação tão grande, uma extensão tão grande desse tipo de punição. Aí o governador foi até a reunião e falou que eles precisavam de uma medida que fosse eficaz, porque a situação do desmatamento já estava muito parecida com o calo no pé, que fica doendo e precisava ser resolvida. Então ele usou até esse mesmo termo que eu estou utilizando aqui. Inclusive a gente tem um vídeo dele falando que voltou atrás nessa situação e que ele pretende tomar outras medidas que sejam eficazes. Porque hoje em dia a gente já tem IBAMA, já tem SEMA, que faz todo o controle, né? E também a gente conta com sensores, radares, tem inúmeras coisas que conseguem mapear questão de focos de incêndio, calor. Então eu acho que não é necessário umas medidas tão extremas, né? Considerando que hoje em dia 98% dos produtores rurais têm a sua reserva legal garantida e correta. Então não há essa necessidade de, por causa de 2%, colocar em risco todos os outros 98%, né? Seu Bianco. Foi muito bem explanado pela doutora. Eu só queria acrescentar que, veja bem, que o governador estaria incentivando invasões, porque se houver uma invasão qualquer num cantinho de sua terra, e vamos dizer que se faça algo ilegal, automaticamente você perde 100% da tua área. Qualquer uma pessoa mal intencionada poderia acrescentar e ir em sua propriedade e fazer isso. E o que é um incêndio criminoso? Nós temos o costume e vemos milhares de incêndios, principalmente no centro-oeste, que às vezes latas de cerveja que estão lá no meio do campo, em virtude do sol e do reflexo, pega fogo. E aí, como que você vai provar se isso é criminoso ou não é? Se a latinha se tornou um crime, eu ir lá e colocar alguém jogar uma latinha, uma coisa. E será que o governo, mesmo o governo estadual ou federal, iria perder todas essas reservas, principalmente as que tem em Chapada dos Guimarães, que pega fogo todo ano? O que o governo iria dizer sobre isso? Inclusive, fica muito claro como que, através das falas dos senhores, como que isso pode prejudicar e muito o produtor rural. Mesmo que ele consiga provar que aquele incêndio não foi dele, aquele provável incêndio, que nós estamos discutindo aqui, seja dele ou não, ele vai ter que investir em advogados, investir em investigação. O custo vai ser muito alto para ele conseguir provar que o focinho do porco, na verdade, não é uma tomada. Bom, a ProSoja Mato Grosso ela divulgou uma nota informando que o governador, portanto, cumpriu com a palavra dada aos produtores durante a Assembleia da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, e em manifestação oficial ao Supremo Tribunal Federal, reconsiderou o pedido de expropriação de propriedades com desmatamento ilegal, retirando o pleito anterior de aplicação do artigo 243 da Constituição. Antes da Daiane falar, eu gostaria de trazer a fala que inclusive foi a própria Daiane, né, Daiane, quem gravou esse vídeo do governador, que ele fala durante essa assembleia, junto a representantes da ProSoja, sobre essa manifestação, né, essa intenção dele de se manifestar contrário ao próprio pedido dele. Vamos ver aí o vídeo, então. Sabia que o Ministério do Meio Ambiente fez um pedido para a SEMA para suspender todos os CAR
de quem fez desmatamento, segundo os dados do PRODES? Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Vou repetir. O Ministério do Meio Ambiente, agora, coisa recente, pediu para a SEMA suspender todos os CAR de quem fez qualquer desmatamento segundo o PRODES. E o PRODES, ele não separa legal do ilegal. Hoje, em Mato Grosso, nós já temos 38% do que nós controlamos aqui, controlamos bem, foi feito de forma legal. Mas o Ministério do Meio Ambiente mistura tudo. Então esse cerco fica vindo, né? Uma perto dali, uma perto daqui, né? Confusão dali. Então, eu acho que nós precisamos controlar esse jogo. Nós precisamos achar uma alternativa. E eu combinei, inclusive, com a entidade, recebi, viu, Lucas, os documentos eles mandaram. Já sentei com a Procuradoria, vim aqui, e nós estamos encaminhando ao mesmo STF um pedido para retirar aquela nossa proposta. Não tem problema. Mas com um compromisso das entidades, da gente discutir juntos, tá, medidas para realmente penalizar esses 1, 2% aí. Penalizar esse 1, 2%. E eu sempre falei muito claramente, gente, tem que separar o que é legal do ilegal. Daiane. Justamente ele estava fazendo um comentário que o Ministério do Meio Ambiente pediu para suspender como uma das medidas coercitivas, né, aquelas pessoas que causaram um desmatamento ilegal. Porém, como ele explicou, o PRODES também, ele não consegue saber o que é legal e o que não é. Então, colocaram tudo numa sacola só, né? Colocaram todos os pedidos no mesmo balaio, como diria um ditado, né? Colocou tudo no mesmo lugar e essas medidas elas não estão sendo eficazes. E quando ele trouxe a discussão ali, a informação de que o Ministério do Meio Ambiente estava suspendendo os CAR, e com relação a isso, até foi uma novidade para a gente, porque nós não tínhamos ainda essa informação. E ele estava falando sobre as medidas ineficazes do Ministério do Meio Ambiente de combater os incêndios. Aí quando eles querem fazer alguma atitude, eles vão lá e tomam uma atitude errada. Então ele estava explicando que o governo ele estava tentando também fazer alguma medida que fosse justamente evitar esse tipo de aumento de desmatamento ilegal. Mas a pergunta, a colocação do Bianco aqui foi muito oportuna, porque os parques nacionais do ano passado pegaram fogo praticamente em toda a sua extensão. E agora eu quero te perguntar também para você, telespectador, será que o governo também vai perder os parques nacionais? Ou eles vão ter que ficar comprovando que não foram eles quem colocou fogo, vão ficar fazendo laudo, vão ficar fazendo defesa? Seu Bianco? Me fez lembrar também, doutora, esses dias que a gente discutiu sobre o MST e sobre as invasões que estão tendo agora, nesse momento, no mês de abril. Você imagina, então, uma propriedade tudo legalzinha, qualquer uma pessoa, pode ser, principalmente, já que o MST tem esses métodos, podia lá, passar lá, tacar fogo. Aí o produtor ele perde toda a área sem indenização a 1 centavo sequer, em virtude de que criminalizando o próprio proprietário que pegou fogo na sua área. Então isso traria uma insegurança jurídica imensa. Somente isso que eu queria relatar. Bom, a gente vai vendo então, portanto, e fica na expectativa. A própria ProSoja trata como uma vitória da legalidade, do diálogo e do bom senso em uma nota divulgada no site, e diz que essa importante decisão é fruto da atuação firme da ProSoja, da participação ativa das entidades do setor produtivo e, sobretudo, da postura exemplar dos produtores presentes. Importante ressaltar isso aqui. E que mostraram que sabem fazer uma crítica respeitosa, mas incisiva e coerente, capaz de promover reflexão e mudança de rumo, que para mim, Daiane, acaba sendo a chave de tudo, né? Essa crítica respeitosa, incisiva e coerente, para mim é a base de tudo.
Certamente, Jossan, é uma atitude do governador que a gente sabe que não foi muito favorável ao agronegócio, mas o que importa é que ele teve a atitude de voltar atrás e assumir o erro, porque muitos governantes tomam algumas atitudes e não têm, né, essa humildade em voltar atrás e reconhecer que aquela medida, de fato, era uma medida que vinha trazer muitos prejuízos ao agronegócio. Então, o governador inclusive, já peticionaram a desistência daquele pedido, já foi peticionado, só para ficar bem claro, não tem mais esse risco. E o governo se retratou e foi muito importante também ele assumir esse compromisso e já realizou também. Muito bem, então, assunto, portanto, sobre essa retirada da proposta de desapropriação aí junto ao STF por parte do governo do estado de Mato Grosso para propriedades rurais que estiverem ilegais, melhor dizendo, né? Não necessariamente em relação ao desmatamento ilegal. Estamos de olho, continuamos acompanhando. Nós também parabenizamos o governador do estado de Mato Grosso por essa decisão. Meus amigos, vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre o Dia Nacional da Conservação do Solo. Isso, inclusive, Daiane, você que está aí dentro do agro, né? Todos os dias também, o solo é muito importante, não só para garantir a produtividade, mas para a gente garantir segurança alimentar, que é algo que você sempre fala por aqui. Com certeza, Jossan. O solo para o agricultor é a maior fonte de renda dele, né? Então, nada como cuidar e preservar muito bem. Então, muito bem. No próximo bloco, a gente volta falando sobre este assunto e com uma entrevista, inclusive. O intervalo é rápido, a gente volta já. O agrodebate desta quarta-feira, hoje é terça-feira, eu querendo me adiar aqui um pouquinho, né? Hoje é terça, hoje é dia 15 de abril e olha só, para o agronegócio, hoje é Dia Nacional da Conservação do Solo, viu? O que é muito importante, né? Eu já vou até chamar a Daiane Kirnev e o seu Bianco aqui de volta. No bloco anterior, né, eu já tinha perguntado para a Daiane, eu vou dar abertura agora para o seu Bianco também, seu Bianco, já que hoje essa data ela vai além da agricultura, né? A gente está falando de preservação da vida, a gente está falando de muita coisa. E o senhor, como especialista em negócios, sabe muito bem que custos numa propriedade, não só, enfim, custos em um negócio, ele está diretamente ligado aos seus ganhos também, né? Então, o produtor rural, como a Daiane falou no bloco anterior, ele dedica, né, do seu... ele precisa investir para ter um solo de qualidade. E quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de dinheiro também, né, seu Bianco? Então, mais uma vez, é uma atitude louvável aí de produtores rurais. José, o produtor rural, ele sabe que o maior benefício dele é o próprio solo. Então, a conservação, a manutenção e o melhoramento do solo compete a ele e vai dar a ele uma lucratividade maior, além de ir anos e anos para frente. Então, agora, o que é bom mesmo nesse dia do solo, da conservação do solo, nós ouvirmos gente mais especialista, né? Então, nós vamos conversar com um especialista e tanto nesse assunto, que vai tentar ajudar a gente a entender o porquê dessa celebração, por que o solo se torna tão especial. A gente conversa agora também e já agradecemos a presença dele, que já esteve conosco também em outra oportunidade, Luiz Pedro Bier, que é vice-presidente da ProSoja Mato Grosso. Ô Bier, obrigado mais uma vez aí por estar conosco. Vamos conversar sobre solo aí então. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jossan. Olá, Jossan, Bianco, Daiane, tudo bem com vocês? Foram muito generosos, especialistas em solo, né? Quem diria, né?
Eu sou engenheiro agrônomo também, além de produtor rural, mas hoje muito mais produtor rural que engenheiro agrônomo, né? E por ser produtor rural, a gente sabe muito da importância do solo, da nossa principal fonte de recursos, da nossa principal fonte de riqueza na agricultura, sem sombra de dúvidas, é o solo, como bem o Bianco falou, mas é um dia memorável, um dia para ser realmente lembrado e comemorado, e lembrar aí de grandes nomes que contribuíram para a conservação de solo no nosso país, aí como o saudoso Nono Pereira, Frank Dijkstra, que foram pessoas que inovaram e começaram o plantio direto no país e fazem do Brasil esse modelo na conservação do solo que é hoje, né, é um modelo referência para todo mundo. Ô Bir, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu vou primeiro falar dessa data que ela foi instituída aí num decreto de lei lá em 1989. Olha só, em 89 a gente já pensava sobre isso. E ela é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e da Pecuária e homenageia um pesquisador norte-americano aí que é considerado o pai da conservação dos solos nos Estados Unidos. E aí tem uma fala de um pesquisador da Embrapa, o Alberto Bernardi, que ele diz o seguinte: a perda das camadas superficiais transforma áreas produtivas em terras inférteis, com prejuízos para a agricultura, meio ambiente e qualidade da água. Quando a gente fala dessa perda das camadas superficiais das áreas, a gente está falando exatamente do quê? De quanto? Dá para mensurar? Olha, Jossan, quando se fala das perdas das camadas superficiais, o solo é dividido em horizontes. O primeiro horizonte chama-se horizonte A, que é onde fica a matéria orgânica, é o horizonte mais fértil do solo. Depois, após isso, tem o horizonte B, que é onde é feito, onde que realmente está o solo de fato, que é a parte de argila, areia e silt. E após isso, a gente tem um solo menos intemperizado, que é o horizonte C. Quando se fala das percas superficiais, a gente está falando principalmente da perca desse horizonte A e parte desse horizonte B. Então, você não consegue, de fato, mensurar não consegue traçar uma linha geral para todos os solos, né? Mas a gente, no Brasil, fez o processo inverso, né? A gente transformou solos naturalmente inférteis em solos férteis. Por exemplo, lá quando se falava de dia... quando foi feita a data lá em 1889, a gente não tinha alternativas para deixar solos férteis e no Cerrado o que a gente fez? Com tecnologia a gente conseguiu fazer a transformação desse solo, que transformou solos, na sua grande maioria, de solos inférteis para transformar no maior celeiro do mundo, que hoje é a agricultura matogrossense, onde a gente tem a maior pujança agrícola e a referência em agricultura no mundo. Muito bem falado. Obrigado, inclusive, pela explanação, hein? Daiane Kirnev, chega aí para esse debate. Eu fico muito grato pela sua participação, Bir. Você que com certeza é um especialista, porque todo agricultor é um especialista em solo, né? Haja vista vocês cuidarem muito bem do solo e preservarem. Porque, todavia, se um solo está fértil, a produtividade é melhor. Então, aqui também fica a minha mensagem a todos que pensam que agricultor não cuida, agricultor cuida sim. Esse é o maior negócio, inclusive. Um solo saudável é um solo que vai produzir mais. Então, o interesse do produtor é cuidar e conhecer muito bem do solo. Agora, minha pergunta você fez uma menção ali sobre o plantio direto. Esse que vem sendo implantado e é grandemente utilizado no Brasil, plantio direto, desde 1972, 1970, ele já era utilizado. E quais que são esses benefícios do plantio direto para o solo, Bir? Olha, Daiane, o plantio direto começou no Paraná. Ele começou na década de 70, as primeiras tentativas de fazer o plantio direto.
A gente, como eu já citei, a gente tem 2 grandes pioneiros que foram o seu Nonô Pereira, ali de Palmeira, o seu Frank Dijkstra, ali entre Ponta Grossa e Carambeí. Foram os que começaram esse manejo e que realmente começaram a difundir, trazer tecnologia, adaptar semeadeiras, plantadeiras, para que trabalhasse no plantio direto, né? E o Paraná, ele na conservação do solo, ele foi muito pioneiro, trazendo a técnica do plantio direto e também a técnica de terraços feitos em microbacias, né? Então, a retenção da água, não respeitando propriedades, e sim respeitando as microbacias. Na época também, nos anos 80 e no início dos anos 90, realmente de forma inovadora. E os agricultores matogrossenses são os agricultores que vieram do Paraná, que vieram do Rio Grande do Sul, já com essa mentalidade de conservação do solo. Tanto é que rapidamente o plantio direto se espalhou no Mato Grosso e hoje no Brasil inteiro, de fato, se faz o plantio direto. E hoje a gente tem os maiores índices no mundo de áreas com plantio direto, que na agricultura tropical é muito mais importante do que na agricultura temperada, porque a gente realmente tem uma maior agressão ao solo devido ao clima, né? Devido a muita chuva, a um calor intenso, isso realmente agride o solo. E o produtor brasileiro sabe cuidar disso. E agora, finalmente, indo à sua pergunta, né? O principal, as principais funções do plantio direto é não deixar ocorrer a erosão laminar, que é a primeira erosão que a gente sabe quando a gente gradeia um solo e chove forte, a terra compacta e dá aquela primeira erosão que lava o solo de maneira como se fosse uma lâmina da água, né? E o plantio direto é excepcional em fazer com que isso não ocorra e também adicionar matéria orgânica nos solos tropicais que são pobres em matéria orgânica naturalmente. Então o plantio direto com certeza auxilia nessa formação de matéria orgânica, sem contar a biota do solo, a vida do solo, os micro-organismos que são favorecidos pela mais baixa temperatura dos solos com cobertura, né, com solos que são feitos plantio direto, e também essa matéria toda serve de alimento para toda essa microbiota, e esses são os principais fatores aí que a gente consegue enxergar como vantagem do plantio direto. Seu Bianco. Bia, parabéns porque você já respondeu minha pergunta. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de quando pessoas são idealizadoras, quando pessoas começam um processo, quando pessoas igual esses, vamos dizer, esses fundadores do plantio direto iniciaram isso. Então acho que a gente tem que divulgar e prestigiar sempre essas pessoas. Então isso, mas você já respondeu a pergunta. E o plantio direto, todos os produtores sabem, porém, algumas pessoas que nos assistem talvez não sabem que o benefício que ele dá, que infiltra mais a água, ela infiltra um pouco mais e ela não deixa, vamos dizer, correr toda aquela água por toda a extensão da propriedade, lavando toda a propriedade. Agora, eu queria saber se você tem alguma informação, se outros países também, hoje, adotam o plantio direto, que é essa conservação nossa. Sim. A gente tem pequenas porcentagens, fora o Brasil, os Estados Unidos também adotam o plantio direto de maneira muito menos massiva do que a nossa, né? Hoje a gente fala de mais de 90% de adoção do plantio direto nas lavouras brasileiras. Os Estados Unidos, salvo engano, eu não vou citar número para não falar besteira, mas em torno de 30 e poucos % fazem o plantio direto. Então, a gente é líder mundial nessa prática de conservação do solo
E falando mais uma vez, eu acho que merece o destaque, pessoas inovadoras merecem o destaque. Eu tive o prazer de, na época de estudante, conhecer a fazenda do seu Nonô Pereira, que foi um dos fundadores do plantio direto no Brasil. Eu também trabalhei em experimentos científicos na fazenda do seu Frank Dijkstra, em Carambeí, e acho que essas pessoas, a gente ouve muito falar em plantio direto, a gente exalta muito plantio direto como produtor brasileiro, mas a gente tem que lembrar de quem começou, de quem teve a audácia, de quem teve a coragem de inovar, porque assim, todo mundo que inova no começo é taxado de louco, né? E esses caras fizeram algo diferente que, é um pilar fundamental da agricultura brasileira, e essas pessoas foram realmente de conhecimento ímpar e de visão ímpar para o futuro da agricultura brasileira. Ô Bir, a gente tem visto e a gente sabe o quanto que o Brasil ele investe, né, em sustentabilidade, que isso ajuda também, é uma prática sustentável, inclusive. E eu gostaria de saber se ainda existem investimentos ou o que é que a gente pode pensar para o futuro, para essas práticas da agricultura, claro, não somente para o solo, mas que colaborem com a sustentabilidade, mas tentando focar um pouquinho mais assim para o solo. A gente tem estudos, a gente tem buscado, a própria ProSoja tem buscado informações fora, ou você inclusive considera que esses estudos brasileiros são os mais válidos, a gente nem precisa ir buscar isso para fora ou estudar mais isso aí? Na verdade, assim, a palha é algo muito complexo. Respondendo a tua pergunta, né? A gente, como em vários setores da agricultura, nós no Brasil estamos muito à frente de outros países, né? A gente não pode esquecer que a gente é o líder mundial de exportação, sendo que o grande país agrícola que mais preserva, e a gente ainda está dando aula, e assim, isso não é à toa. Isso vem graças à ciência, graças à dedicação do agricultor, graças à avançada agronomia que o país tem. E a agricultura, a ProSoja, ela não ficou de fora, né, nessas pesquisas, né? Nós temos trabalhos dentro dos CETECNOS, que são os nossos centros de pesquisa, falando sobre palha, trabalho já de 7 a 8 anos, que estudam rotação de cultura e os seus benefícios para o solo, os seus benefícios para alta produtividade, porque a gente não pode esquecer, sustentabilidade também é produzir muito. Se a gente produz muito em pouca área, a gente evita de derrubar floresta, a gente evita de impactar o meio ambiente, porque toda a agricultura e toda a atividade, ela impacta o meio ambiente de maior ou menor forma. E a gente, no Brasil, consegue fazer isso com excelência, impactando com a menor quantidade possível. O Mato Grosso tem 66% de terras intactas, né? E isso a gente consegue fazer porque a gente conserva bem o solo, cuida bem do solo e consegue produzir muito em uma pequena área. Muito bem falado, parabéns, inclusive. Se encaminhando para finalizar, Daiane Kirnev. Hoje o tema, eu acredito que seja muito propício a uma pergunta que o agricultor sempre é taxado, muitas vezes, que ele coloca fogo, que ele que faz esse tipo de incêndio criminoso, né? E eu queria que você, como especialista, explicasse para a gente qual que é o prejuízo quando pega fogo no solo da minha lavoura. Nos próximos plantios, o que acontece? Olha, parece piada, né, Daiane, quando fala que o agricultor coloca fogo na própria fazenda, né? Esses dias eu vi um vídeo que satiriza uma narrativa do pessoal mais de esquerda, que fala que o produtor coloca fogo. E ele fala assim, faz todo sentido o produtor botar fogo na sua própria propriedade.
né? É um negócio tão burro que a gente é difícil até debater e discutir algo dessa forma. A gente faz plantio direto, a gente tem camadas e camadas e camadas de palha em cima do solo. Isso é a maior riqueza, principalmente em regiões quentes e chuvosas, como é o estado do Mato Grosso, como é a agricultura tropical e subtropical também aqui no Brasil. É um investimento de anos e anos e anos em palha para a formação de matéria orgânica, para que a microbiologia do solo se forme, tentar ao máximo não revolver essa palha, e daí simplesmente nos acusam de colocar fogo no trabalho de 10, 12, 15, 20 anos que o agricultor tem, né? O fogo dentro da agricultura é extremamente prejudicial, ele esteriliza toda a microbiota do solo, faz com que a gente produza menos, né? A primeiro momento você tem uma mineralização de toda a matéria orgânica, transformando essa matéria orgânica em nutrientes, mas em segundo momento você tem problemas de erosão, problemas de lixiviação, que é quando os nutrientes do solo vão embora para baixo, né? Para camadas mais profundas do subsolo, e na verdade o prejuízo é enorme, né? A gente fala que um fogo, dependendo do caso, ele demora 7, 8 anos para recompor o solo. Então, produtor botar fogo em solo é a mesma coisa que falar que o cara tá botando fogo em dinheiro, tem que ser louco. E até eu peço perdão por ser mais incisivo, né? Mas é um assunto que não cabe nem discussão, é um assunto que simplesmente é difícil argumentar, porque a acusação é tão estúpida que a gente não consegue ter palavras para definir o quão falsa é uma acusação dessa. Falta instrução, né? Buscar conhecimento, debate, enfim. E é isso que vocês têm feito, né, Bir? A ProSoja, inclusive, a gente já parabenizou e sempre que nós temos a oportunidade, a gente tem parabenizado vocês pelo trabalho, tem acertado bastante no que tem feito recentemente nas redes sociais da ProSoja, com debates com pessoas aí a nível nacional, Danilo Gentili, esses dias você conversou com o Gentili, o Richard Rasmussen tem participado aí junto da ProSoja, ou seja, são pessoas que não estão ligadas ao agronegócio e que vão acabar difundindo essas informações que muitas vezes aquela pessoa que não tem acesso a essa informação vai ter através de outras pessoas. Só parabenizar e agradecer você mais uma vez. Conversamos com o Luiz Pedro Bir, que é vice-presidente da ProSoja Mato Grosso. Bir, nós somos gratos aí mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado. Pô, obrigado eu. Muito gostoso estar aqui com vocês, a gente se sente em casa e sempre à disposição para quando precisar, a gente sempre está disposto a participar. Só agradecer essa disponibilidade. Um abraço, a gente sabe que o tempo é curto aí, precisa arrumar um pouquinho do tempo para conversar conosco, mas estamos agradecidos. Até uma próxima, Bir. Valeu, um abração, viu? Bom, meus amigos, nós continuamos por aqui. Na verdade, vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta a gente volta ainda falando. O Trump não saiu ainda das nossas línguas, não, viu? A gente vai voltar falando de Mato Grosso, né? Agora existe um estudo, viu? Tem um estudo que aponta que Mato Grosso deve ser o estado mais beneficiado com esse tarifaço do Trump. A gente volta já. O Agrodebate desta terça-feira está de volta. No bloco anterior, portanto, já avisei, e a notícia é um estudo que aponta
que Mato Grosso deve ser o estado mais beneficiado com o famigerado tarifaço do Trump. Esse estudo, gente, ele vem da Universidade Federal de Minas Gerais e apontou que Mato Grosso deve ser um dos maiores beneficiados do tarifaço e a estimativa é um balanço favorável de 5 bilhões neste ano. As principais tarifas anunciadas a gente já sabe que chegou até 145%, né, das importações da China, 10% para os demais países, enfim. Seu Bianco e Daiane, venham aqui comigo de volta, por favor, para a gente finalizar o programa com este assunto, que inclusive nós já estamos com o nosso tempo bem apertado. Vou pedir aí um comentário de vocês a respeito desse assunto. A gente veio falando, claro, com as opiniões dos senhores. Seu Bianco sempre ressaltou muito bem e muito pontual que Mato Grosso pode se beneficiar, mas agora com esse estudo, seu Bianco, que inclusive vem do Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada, lá da UFMG, dá mais poder para essa teoria de que Mato Grosso deve se beneficiar com esse tarifaço? Jossá, Mato Grosso vai se beneficiar por quê? Porque Mato Grosso é mais agro. Vamos ao exemplo de outros estados. São Paulo vai o que São Paulo mais exporta para os Estados Unidos? Automóveis, suco de laranja e café. E eles vão ter um prejuízo, vamos dizer, ou vão exportar menos, em torno de 5 bilhões de dólares. O que é que Minas Gerais, que é o que mais também vai perder, o que eles mais exportam? Minério, ouro e café. Já o Mato Grosso, o que é que o Mato Grosso mais exporta? Que é principalmente soja e produtos produtos agropecuários. Então, Mato Grosso é do agro, Mato Grosso vai ser muito beneficiado, porque, em virtude da grande tarifação dos Estados Unidos entre a briga deles com a China, não haverá tarifação para nós, o nosso produto ficará no mesmo preço que nós estávamos vendendo, porém o produto vindo deles da China ou indo para a China, da briga entre eles dois, ficará muito caro para esses países. Então, compensa muito para nós, para os matogrossenses. Agora, também tem que se realçar e elogiar muito que Mato Grosso tinha alguns problemas, que era o quê? Problema de logística. O governo, junto com produtores rurais, está fazendo aí imensidão de asfalto. Se não me engano, mais de 5 mil quilômetros de asfalto vai ser feito em todo esse tempo dele. E isso automaticamente está quebrando aquele problema que nós tínhamos, que era de logística e que está diminuindo custos. Então, em cima desses argumentos, é que nós estamos nos tornando os maiores, ou somos os maiores produtores e exportadores de produtos justamente para os Estados Unidos. Daiane. Essa notícia, se eu fosse falar ela em uma palavra, seria cautela. Cautela porque a gente sabe que essas comercializações, elas podem voltar. Trump é um grande jogador, ele pode ter algumas cartas na manga, né, e a gente pode voltar a ter o comércio China e Estados Unidos e uma trégua, né, nessa tarifação. Portanto, nesse momento, essa pesquisa diz que nós seremos beneficiados, nós como estado de Mato Grosso, porém até agora a gente não viu grandes relevâncias na cotação da soja. Até hoje mesmo estava olhando o valor da soja Itapurá, a soja em outras localidades aqui da região, e não estava com grande diferença. Talvez pelo dólar mais baixo, mas o que a gente sabe é que o estado de Mato Grosso pode se beneficiar. Porém, o estado de São Paulo e Minas Gerais certamente será prejudicado. Então, a gente tem esses dois viés, né? E muitas vezes a gente vê uma oportunidade, muitas vezes ela não vem. As exportações podem aumentar, podem sim, mas eu não estou vendo um reflexo nos preços da soja de Mato Grosso. Eu já não penso mais assim no produtor isoladamente, mas sim no estado de maneira geral.
não sei se nem consigo concluir muito minha linha de pensamento, mas o pensamento seria assim, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Você não acha que talvez dessa maneira, Daiane, uma visão macro do Estado, talvez, ou não faz sentido minha colocação? Eu acho que a exportação ela vai acontecer porque nós temos um volume muito grande, com certeza será maior. Beneficia sim, porque do contrário seriam valores menores. Mas a minha expectativa é que esses preços subissem mais, mediante a demanda muito grande, né? E quando a gente tem mais venda, beneficia também o governo, que vai arrecadar mais impostos, com certeza, né? Toda venda e comercialização de grãos, ela traz um benefício para o Estado. Mas eu também olho pontualmente o produtor rural, que está esperando essa soja chegar em patamares melhores, né? Como já tiveram outrora. Muito bem, agradecendo a participação dos senhores, continuando com a Daiane, então já termino com você, Daiane. Vou direto para você e termino com o seu Bianco. Obrigado por hoje. Muito obrigada, Joção. Muito obrigada, Bianco. Obrigada por você, telespectador, ligadinho aqui com a gente. Tchau para minha Lavínia. Tchau para a Lavínia. Seu Bianco, obrigado. Valeu, Joção. Obrigado pela companhia, doutor Daiane também. E obrigado a todos que nos assistiram aí. Boa noite. Uma boa noite a vocês. Boa noite aos meus amigos telespectadores. Amanhã a gente volta com mais. Até lá. Tchau.